Oi, eu sou a Brisa e esse é um espaço para você parar, respirar e voltar para si. Aqui a gente conversa sobre autoconhecimento de um jeito simples, profundo e possível de levar para a vida. Então, onde quer que você esteja agora, fica comigo. Talvez essa seja a conversa que você precisa ouvir hoje. Vamos começar? No episódio passado, eu fiz uma pergunta: você está vivendo ou apenas sobrevivendo? Você pode ter percebido em algumas áreas da sua vida que você não está exatamente escolhendo. Você está funcionando. Está fazendo o que precisa ser feito. Está cumprindo papéis. Está tentando dar conta. Mas é aqui que você precisa se fazer uma pergunta: como foi que eu cheguei até aqui? Como foi que eu me tornei essa mulher? Por que eu tenho tanta dificuldade de dizer não? Porque eu aceito determinadas coisas? Porque eu preciso tanto da aprovação das pessoas? Porque eu tenho medo de ficar sozinha? Porque eu sempre escolho homens que não conseguem me oferecer aquilo que eu quero? Porque eu começo projetos e abandono? Porque eu me cobro tanto? Porque eu sinto que nunca sou boa o suficiente? Talvez você possa até já ter te feito algumas perguntas dessas, mas hoje eu quero te mostrar uma coisa. A mulher que você é hoje não apareceu do nada, ela foi construída. Você não nasceu sabendo que precisava agradar. Você não nasceu com medo de decepcionar. Você não nasceu acreditando que precisava ser forte o tempo inteiro. Você não nasceu achando que precisava aceitar migalhas. Você não nasceu acreditando que precisava dar conta de tudo sozinha. Você aprendeu. Em algum momento da sua história, você descobriu que determinado comportamento funcionava para sobreviver naquele ambiente, em determinada situação. Talvez quando você era criança, talvez na adolescência, talvez no primeiro relacionamento, talvez em uma experiência de rejeição, ou dentro da sua família ou no trabalho. E aquilo que começou como uma adaptação foi se tornando uma personalidade. Você começa a pensar: eu sou assim? Mas será que você é assim mesmo? Ou você aprendeu a ser assim? Essa é a pergunta que muda tudo. Jung dizia que a nossa personalidade não é simplesmente uma coisa pronta. Nós vamos nos relacionando com o mundo, com pessoas e com as nossas próprias experiências. E nesse processo, vamos desenvolvendo formas de nos proteger, de pertencer e de funcionar. E é aí que entra novamente a ideia da persona, que conversamos sobre isso no nosso episódio anterior. Você aprende qual versão de você é aceita, qual versão recebe amor, qual versão recebe aprovação, qual versão evita conflito, qual versão consegue sobreviver naquele ambiente. Imagina uma menina que percebe muito cedo que quando ela é boazinha, ninguém briga com ela. Então ela aprende: é melhor eu não contrariar ninguém. Ou outra situação, né? Percebe que quando tira boas notas, recebe reconhecimento, e aí você aprende: meu valor está no que eu entrego. Outra situação, em um ambiente em que você talvez precisou amadurecer cedo e você aprendeu: eu preciso cuidar de mim sozinho. E mais uma situação, eu gosto de trazer essas situações porque faz com que a gente se identifique, né? Quando você demonstra necessidade e é ignorada, você aprende: não posso depender de ninguém. E olha o que acontece. Anos depois, essas meninas se tornam mulheres e continuam vivendo de acordo com aprendizados que talvez nem perceberam que carregam. Por isso eu quero fazer algumas perguntas para você e quero que você pense na sua infância. Não precisa procurar uma grande história, pode ser pequenas frases que você lembrar, o que você lembrar, tá? O que você ouviu sobre ser mulher? Se você preferir anotar, talvez isso possa te ajudar. Você aprendeu que mulher precisa ser forte? Que mulher boa aguenta? Que mulher precisa casar? Que mulher precisa cuidar?
que mulher não pode ser egoísta, que mulher precisa agradar, que mulher precisa ser bonita, que mulher precisa ser desejada, que mulher precisa trabalhar e ainda cuidar de tudo, que mulher precisa suportar porque homem é a si mesmo, ou as relações são a si mesmo, ou as pessoas são a si mesmo. Talvez algumas dessas mensagens tenham sido ditas diretamente, né? Ou você simplesmente observou o contexto. Ou seja, talvez você tenha ouvido as pessoas falarem isso para você, ou você observou a relação de outras pessoas, os comportamentos de outras pessoas. Você viu, sei lá, a sua mãe, a sua avó, as suas tias, as mulheres ao seu redor. E foi aprendendo sem perceber que é assim que uma mulher deve ser. E talvez hoje você esteja vivendo uma vida construída em cima de regras que você nunca parou para questionar. Eu não tô aqui para te falar o que é certo e errado. Eu acho que os nossos sonhos são diferentes, princípios e valores diferentes, mas eu estou aqui para te provocar uma reflexão, para te ajudar a questionar se essa vida que você está vivendo é realmente a vida que você deseja. E eu quero trazer aqui também o conceito de Jung de sombra, né? A sombra não é simplesmente o nosso lado ruim. Ela também pode guardar partes de nós que nós aprendemos que não eram aceitáveis. Talvez você tenha aprendido que ser ambiciosa era feio, e aí a gente reprime, né? É aquela parte que a gente reprime, mas que faz parte de quem nós somos. E então você fica se diminuindo essas partes para caber, né? Para ser aceita e para se encaixar em todo aquele contexto que eu já trouxe até aqui. E aí algumas situações de sombras que talvez você tenha aprendido que demonstrar raiva era errado, então você aprendeu a engolir tudo. Que desejar muito era exagero, então você se acostumou com o pouco. Que uma mulher não deveria se colocar em primeiro lugar, então você aprendeu a se abandonar. Você só olha para você depois que você olha para todo mundo. Isso quando você olha, né? E aquilo que você não podia expressar foi sendo empurrado para algum lugar dentro de você. Só que aquilo que é reprimido não desaparece. Continua fazendo parte de você. Às vezes aparece como ansiedade. Às vezes como ressentimento, irritação, compulsão, relações repetitivas, né, os padrões que nós repetimos, como aquela sensação de eu não sei o que há errado comigo, talvez não haja realmente nada errado com você, mas talvez existam partes suas que estejam cansadas de serem ignoradas, né? E essa é a forma com que essas partes encontram de vir à tona. Porque tudo aquilo que a gente reprime controla a gente de uma forma inconsciente em determinados momentos das nossas vidas. E aí talvez você me pergunte, né, Brisa, como que eu posso mudar isso? E aqui eu quero trazer uma coisa importante. Porque entender a sua história é fundamental. Mas existe um risco no autoconhecimento. Usar a própria história como desculpa para não mudar. E eu não quero isso para você. Você pode entender por que tem medo de abandono, né? Pode entender por que busca aprovação. Pode entender por que escolhe determinadas pessoas. Por que tem dificuldade de colocar limites. Você vai entender tudo, né? O processo de autoconhecimento, em uma parte dele, você começa a compreender várias coisas. Mas se você continuar repetindo exatamente os mesmos comportamentos, isso vira só uma explicação bonita. Você não transformou nada, então entender não muda, né? Você apenas aprendeu a explicar a sua repetição. E isso é muito diferente de mudar, de parar de repetir o mesmo padrão.
Então, o passado merece compreensão, mas o presente exige responsabilidade. Porque talvez você não tenha escolhido a mulher que você precisou ser, mas agora você pode começar a escolher a mulher que você quer se tornar. E aqui eu quero propor uma reflexão. Pense em 3 características suas que hoje parecem muito fortes. Por exemplo, eu sou independente, eu sou boazinha, eu sou controladora, eu sou exigente, eu sou carente, eu sou forte. Eu sou desconfiada, eu sou perfeccionista. Agora você vai se perguntar, de onde isso veio? Quando eu comecei a ser assim? O que essa característica me protege de sentir? O que ela me permite evitar? Isso ainda me serve? Porque talvez a sua independência tenha começado como uma proteção, mas hoje ela te impede de receber. A sua necessidade de agradar tenha começado como uma forma de conseguir amor, mas hoje ela te impede de ser autêntica, de ser você mesma. O excesso de controle pode ter começado porque você aprendeu que ninguém cuidaria de você, mas hoje ele te impede de confiar nas pessoas. Talvez a sua força tenha sido necessária lá atrás, mas agora você também precisa aprender a ser vulnerável. Percebe? Não se trata de odiar a mulher que você se tornou. É sobre compreender por que ela existe. Então, depois que você terminar esse episódio, eu quero que você pegue um papel e, de tudo que você ouviu aqui, você vai se perguntar o seguinte: o que ser essa mulher está me custando hoje? Porque todo padrão tem um benefício, mesmo padrão que machuca. Se ele continua existindo, em algum nível ele está te protegendo de alguma coisa. Talvez o preço de agradar seja perder a si mesma. Talvez o preço de não confiar seja nunca se permitir intimidade com outra pessoa. Talvez o preço de querer controlar tudo seja nunca conseguir descansar. Talvez o preço de aceitar pouco seja nunca precisar enfrentar o medo de ficar sozinha. E é aqui que você precisa entender, naquilo que você precisa mudar, que você não consegue, quanto isso está te custando. Quanto está custando continuar sendo essa versão de você? Quando você entende a origem de alguns comportamentos, começa a perceber uma coisa poderosa. Você não é obrigada a continuar repetindo aquilo que aprendeu. Você pode agradecer a mulher que sobreviveu, pode reconhecer tudo o que ela fez por você, pode entender por que ela criou determinadas defesas, mas também pode dizer: obrigada, eu entendi, mas agora eu posso fazer diferente. E é aqui que começa o seu processo de individuação. Deixar de viver apenas de acordo com aquilo que o mundo espera de você e começar aos poucos a construir uma relação mais verdadeira com quem você é. Não é virar outra pessoa, é tornar-se mais inteira. Eu sou Brisa Dias e esse foi o nosso 2º episódio da temporada Voltar para Si. No nosso próximo episódio, vamos bater um papo sobre a mulher que você criou para sobreviver. Então eu te espero aqui. E lembre-se, entender de onde você veio não muda o passado, mas pode mudar o que você decide fazer a partir de agora.